Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tem sachê aí? Tem embalagem aí? Então, olha, hoje nós vamos aprender a fazer essa eco bag linda. Na verdade, eu vou refazer, né, uma aula que eu já fiz aqui no canal há muito tempo. E quando eu estava começando, né, a didática era outra. Eu fiz de uma maneira, assim, acho que um pouquinho mais complicada. E conforme o tempo vai passando, né, a gente vai se aprimorando e a gente vai melhorando, né? E exatamente o que aconteceu. Então hoje eu vou passar isso aqui de uma maneira mais fácil, né? Bem mais fácil do que a versão antiga, né? Então lá no começo do canal realmente estava assim um pouco ainda meio com uma didática não tão boa e hoje está bem melhor. Então vai de uma maneira mais fácil. Separa o que você tiver de sachê de molho de tomate. Se você não tiver, coloca no grupo da família, pede o povo para separar, sabe? Pede o vizinho, aquela vizinha que trabalha com quentinha, enfim, tá? E, então, assim, eu falo sempre que eu costumo dizer que eu preciso evoluir muito ainda nessas questões ambientais, nessas questões de reuso, sustentabilidade, mas eu sou muito consciente. Então, assim, o que está ao meu alcance eu costumo fazer. Eu cuido do meu lixo, sabe? Eu reciclo, eu separo. Não é de hoje que eu venho fazendo essas ecobags. Quem me conhece, né, que tem as notificações ativadas, sabe que aqui mesmo no canal eu trabalho muito com retalho de tecido, porque eu trabalho muito com encomendas e eu não tenho coragem de jogar fora. Então eu transformo em artes, como essa daqui, por exemplo, olha, essa necessaire, que vai para uma feira, né, de reuso, que eu fui convidado, por isso que eu tô fazendo. É aquela técnica pudim de trapo, pudim de pano, enfim. Então essa feira vai ser só com artesanato de reuso. Esse aqui, por exemplo, olha, é material de guarda-chuva velho quebrado, que eu fiz esse bucket. Esse daqui também, olha, é feito com material de guarda-chuva. Então por isso que eu tô fazendo muitas coisas assim para essa feira de reuso, que vai ser aqui em Três Rios, no interior do Rio de Janeiro, assim, próximo da minha cidade mesmo. Então por isso que eu tô fazendo bastante coisa, tá? E então, se você já gostou desse tipo de conteúdo, você está no lugar certo. Eu sou a Nina e esse é o nosso canal Ateliê Pé de Pet. Então, bora para a lista de materiais e fazer essa eco bag linda e contribuir com o planeta. Bora? Então, pessoal, nós vamos precisar de 16 embalagens, né, 16 sachês para fazer o corpo da bolsa. Então, serão 8 para frente e 8 para a parte de trás da bolsa, certo? E para fazer o fundo e as laterais, né, aquele fole, nós vamos precisar de mais 6 embalagens, que eu até já costurei aqui, olha, já adiantei, tá? Então aqui tem 3, ó, tá costuradinho, olha, tá vendo, ó? Ó, tá? Já adiantei aqui, então mais 6 para essa parte. Vamos precisar também de um pedaço, 2 pedaços de alça, medindo, deixa eu medir aqui que eu acabei esquecendo. Ó, medindo 74 centímetros, tá? 74 centímetros, 2 vezes. Essa da alça aqui, ela tá com 3 centímetros de largura. Viés Boneon, tá? Viés Boneon. Aqui eu não sei a quantidade certa, mas depois no final assim eu meço e falo aqui pra vocês. Mas normalmente essas coisas a gente compra mais de 10 metros, né? Que normalmente a gente compra aquele montinho fechado. Então, viés Boneon. Tecido para forro, e depois eu vou passar aqui a medida para vocês, tá? Eu tô usando aqui microfibra, e aí eu vou precisar também, olha, para as laterais, tá? Eu até já cortei aqui também, olha, tá dobrado, tá? Cortei inteiro. E aí depois eu vou explicar essa parte. Então, eu acho que de material é só isso mesmo, tá? Aqui eu só queria explicar uma coisa para vocês. Tem umas embalagens de molho que elas são assim de 2 litros, né? De 2 quilos. E aí, o que eu fiz, né? Eu aproveitei e eu consegui tirar 4 pedaços dessas embalagens grandes. Ou seja, que é o equivalente a esse tamanho aqui, olha, tá? E outra coisa, nós vamos utilizar ela assim mesmo fechada, tá? Não vamos abrir para ela ficar ainda mais reforçada. Só essa grandona aqui que eu abri porque eu não tinha o suficiente para fazer. E como ela é bem mais grossa, e aí eu abri, tá vendo? Olha. E aí eu consegui tirar em cada embalagem dessa de 2 quilos, o correspondente a 4 embalagenzinhas dessa, ó. Tá vendo? Então até aí tudo bem? Então, gente, depois que as embalagens estiverem todas lavadinhas, né, higienizadas, vocês vão colocar um pouquinho de detergente, tá? Vai sacudir, tá? E depois enxaguar.
Aí coloca no sol assim pra dar uma escorridinha, penduradinho no varal, tá? No varal de vocês, naquele varalzinho de chão. Enfim, deixa penduradinho um pouquinho. E mesmo assim, eu ainda aconselho vocês a passarem um paninho assim dentro, olha. Pegar um paninho e passar, porque se tiver algum molhadinho, tá? Mas isso aqui não vai atrapalhar em nada, que não vai sair molhado pra fora. Então é só mesmo pra deixar ela bem, o máximo assim de higienizada possível, tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos deixá-las todas com o tamanho de 17 centímetros. 17,5 no caso, essa daqui. De 17 a 18. As minhas estão dando 17,5 porque a maioria dos sachês, eles estavam cortados, estavam abertos numa abertura aqui de 17,5, tá? Mas o limite, eu até deixei aqui para vocês verem, ó. O limite aqui da cola, o limite da cola aqui em cima são 18 centímetros, tá? Então, algumas vocês vão ter com 18, outras com 17, outras com 17,5. Então, vocês deixam tudo no tamanho só. Aqui, no caso, estão todas com 17,5, porque a maioria deu para aproveitar nessa altura 17,5, tá? Então, a maioria de vocês vão cortar no tamanho que der, tá? E em 16, eu acho que já fica muito pequeno. Então, assim, quando vocês for colocar no grupo da família para pedir embalagem, aí vocês aproveitam e falam, gente, tenta cortar o mais alto possível, tá? Enfim, mas é isso. E aí, depois que tiver todas higienizadas direitinho, a gente vai deixar com a altura, com essa altura que eu passei, tá bom? E aí agora eu vou cortá-las. Vou acertar para ficarem todas do mesmo tamanho. Já vai deixando aí meu like. Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, com aquele seu amigo ambientalista, no grupo da escola, dos professores, dos filhos de vocês. Para aquele amigo que você sabe que gosta, né, que se preocupa também com o meio ambiente. Então, divulga bastante aí, compartilha aí com o povo, porque vocês já vão estar contribuindo e muito com o planeta, gente, porque é urgente, é necessário. O nosso planeta pede socorro e cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir, né, ter um mundo melhor. Bom, então, gente, depois que eu cortar as 8 partes, e aí nós vamos para a máquina de costura. Bom, tudo prontinho, bora para a máquina de costura. Antes da gente começar a costurar, eu já vou mostrar aqui essa parte que eu já deixei pronta, tá? Então, a gente vai costurar da seguinte maneira, olha. Assim, 2 carreiras, cada uma com 4, desse jeito. Então, eu vou costurar 2 partes assim e 2 dessas separadamente. Depois que a gente vai unir, tá? E aqui, na hora de colocar a alça, olha, eu coloquei ela aqui embaixo, para quando eu colocar o forro, não me atrapalhar, tá? E até porque, como esse aqui é um pouco duro, se deixar para colocar a alça depois dela toda pronta, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, eu já coloquei aqui, mas eu vou te explicar também como que coloca, tá? Então, essa parte que já tá adiantada, eu quis mostrar, porque nós vamos fazer exatamente isso aqui, tá? 4 em cima e 4 embaixo. E aí, para costurar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim um pouquinho, olha, sobrepor em cima da outra, meio centímetro mais ou menos, tá? Então, vou colocar minha agulha da máquina aqui, olha, e aí venho costurando, tá? Porque no outro vídeo, no vídeo antigo, lá no início do canal, eu coloquei fita crepe aqui, mas eu acho que vai dar muito mais trabalho. E é o que eu falei, conforme vai passando o tempo, a gente vai desenvolvendo maneiras mais fáceis de fazer. Então aqui eu vou passar uma costurinha aqui, de fora a fora, emendar outra aqui também, no caso as 4, e já volto. Gente, tô terminando aqui de costurar, não precisa dar retrocesso, tá? Porque é só para prender mesmo, porque ela vai ficar presa depois com o viés, tá? Então aqui é só mesmo para unir. Aí agora, ó, eu vou juntar aqui, ó, vou fazer a mesma coisa.
botar ela aqui um pouquinho, olha. Tá vendo, ó? Meio centímetros. Tá? Vou sobrepor aqui mais ou menos meio centímetro e vou costurar. Também não precisa dar retrocesso aqui nessa parte, que é só mesmo pra... Porque depois... Aqui deu, soltou um pouquinho. Porque depois a gente vai colocar um viés e é o viés que vai prender. Ó, prontinho. Agora a gente vai pegar o viés do neon e vamos começar a colocar aqui as junções. Aí eu vou medir aqui, ó, para eu cortar. Então vou precisar aqui, ó, de 1, 2, 3 pedaços desse. Ó, 1, 2, 3 e um maior. Vai ser desse tamanho aqui. E aí agora eu vou costurar. E aí na hora de costurar, gente, a gente vai costurar assim, colocar aqui, ó, essa dobrinha assim, tá vendo, ó? A gente vai colocar bem aqui no meio, ó, onde tem a costura. E aí a gente vai passar uma costurinha aqui, olha, e do outro lado também, tá? Já pode vir aqui assim, ó, e na hora de voltar, já voltar por aqui. E aí eu vou fazer isso nessas três partes aqui e já volto. Tô terminando aqui. Gente, eu tô usando o pezinho de teflon, tá? Que é aquele pezinho de costura plástico. E tô utilizando linha comum, tá? Tô utilizando linha comum. Porque o que vai fazer ela ficar reforçada aqui, ó, são essas duas costuras, tá? Então não se preocupe, porque aqui já tem uma costura que foi a costura do meio e mais essas duas aqui. Então não precisa usar linha especial para isso. Agora eu vou colocar o outro viés aqui, olha. E a gente vai para mais uma etapa. Olha, pessoal, ficou assim, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse molde, essa parte aqui, olha, para cortar o forro. Então, olha, eu coloquei aqui em cima do tecido e cortei 2 vezes. Ó, cortei 2 vezes, tá vendo? E a mesma coisa eu fiz com o folho. Ó, peguei aquela parte, olha, tá vendo, olha? Daquelas 6 embalagens, olha. E aí, posicionei aqui, olha, e cortei. Aqui tá dobrado, tá vendo, olha? Mas é a mesma coisa. Então, eu já aproveitei e já fiz isso. E aí, eu vou pegar alguma coisa redonda aqui, olha. E vou arredondar essa parte e essa daqui, tá? Só embaixo. No caso aqui, eu peguei até um rolo de viés. E aí, fiz isso aqui. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó, eu coloquei, ó, o rolo de viés aqui, olha. Risquei e arredondei. E aí ficou assim, ó. Tá vendo, olha? Arredondei aqui, olha, tá? Agora a gente vai prender as laterais aqui, o fundo. Bom, mas antes eu tenho que explicar como eu fiz isso aqui. E eu fiz a mesma coisa, eu costurei, tá? Sobrepus um pouquinho, meio centímetros, costurei e depois coloquei os viés, tá vendo? Mesma coisa, tá? E aí eu peguei um viés, um rolo de viés, olha, aquele viés de costura mesmo, coloquei aqui, deixa eu mostrar. Ó, coloquei o viés aqui, olha, tá vendo? Olha, marquei dos 2 lados e cortei. E aí eu vou fazer a mesma coisa lá na outra parte também, tá? E aí, gente, na hora de costurar, o que eu vou fazer? Eu não preciso aqui marcar o meio, tá? Porque eu sei que o meu meio vai estar bem aqui, né? E aqui também, ó. O meio vai estar aqui, né? 3 pra lá, 3 embalagens pra lá e 3 embalagens pra cá. E vai ser desse jeito mesmo,
Não vai ser nada direito com direito, tá? Essa aqui é a parte do direito, vai ficar pra fora. E essa aqui também. Por quê? Porque eu vou fazer o acabamento aqui com viés, tá? Vai ser um acabamento de fora a fora com viés. Então não vai ter nada de direito com direito e desvirar. Vai ser costurado dessa forma mesmo, tá? Então eu vou costurar daqui pra cá, pra ficar mais fácil. E depois eu venho daqui pra cá, tá? Depois que isso aqui tiver arredondadinho, tá? Então eu vou fazer isso aqui e já volto. Deixa eu explicar aqui a alça antes de eu ir para a máquina, que eu esqueci. Ó, então, olha, eu vou marcar aqui, olha, 5 centímetros, tá? Daqui para cá. E vou posicionar. Vou passar uma costurinha aqui com um pezinho de máquina. E aí, depois eu vou virar. E vou costurar, deixando 3 centímetros aqui livre, ó. Então, vou costurar, tá? Vou passar um quadradinho aqui assim, passar um X aqui, outro X aqui, para ela ficar bem presa. E ela vai ser nessa altura aqui mesmo, olha, do viés, tá? Uma aqui e outra aqui. Então, é fácil saber a posição. Não precisa marcar daqui de fora para dentro nada, porque a gente sabe que a posição vai ser exatamente em cima do viés, tá? Então, eu vou para a máquina e já volto aqui depois. Olha, gente, costurei. Então, só pra mostrar, ó, não parece não, olha, mas aqui tem um X, tá? Eu costurei assim um quadradinho, depois um X, tá? Porque eu costurei com linha vermelha. E vocês não precisam ficar preocupados, gente, porque usando a embalagem dobrada mesmo, do jeito que ela vem, e olha, isso aqui é muito reforçado, tá? Não é de hoje que eu faço bolsas assim, reutilizando embalagens, tá? Já há bastante tempo que eu faço, então, como eu vou participar agora de uma feira, né, só com material de reuso, em Três Rios, aqui na minha região mesmo, no interior do Rio de Janeiro, e aí a feira é toda mesmo com material de reuso, então eu tenho que inventar assim umas coisas para levar, né? Então eu aproveitei e pensei em fazer esse vídeo justamente porque, como eu falei, né, o outro vídeo é bem antigo e eu acho que a didática desse aqui tá bem melhor, né? Porque eu amadureci, eu cresci, então a gente acha maneiras mais fáceis de fazer, né, com o tempo, e então eu quis passar também para vocês. Bom, agora sim eu vou costurar aqui essas partes, nas laterais, e já volto. Olha, gente, como que tá ficando lindo, olha, a lateral dela. Costurei, então isso aqui sobrou, olha, depois eu vou tirar, tá? Depois eu vou cortar, esse excesso aqui eu vou tirar, mas é desse jeito mesmo, tá? É avesso com avesso, tá? Porque essa parte aqui é a parte de fora, ó. Essa é o direito, então a gente vai costurar avesso com avesso, né? Avesso com avesso. É desse jeito. E agora eu vou costurar a outra parte pra gente colocar o forro. E já volto. Tô terminando aqui de costurar, tá, gente? Gente, olha, máquina industrial costura super fácil. Fácil mesmo, sabe? É muito bom de costurar. Então, apesar que antes de eu ter máquina industrial, eu fazia muito na doméstica também. De boa. Sendo que a minha máquina doméstica é aquelas máquinas bem antigas, né? Aquela máquina bem pesada. Não são essas máquinas frágeis. Então, eu não sei dizer pra vocês como que seria fazer nessas máquinas moderninhas, tá? Prontinho. Agora eu vou tirar aqui esse excesso. E aí eu vou colocar o viés. Depois sim que a gente vai pro forro. Mas o forro a gente vai fazer juntas, tá bom? A gente vai embutir aqui, eu vou fazer junto com vocês, tá? Então, eu vou cortar aqui esse excessinho e a gente vai dar continuidade. Gente, eu tô costurando aqui, ó. Acabei utilizando o viés pronto de algodão, tá? Mas não é o certo. É porque, de acordo com meus cálculos, o viés Boneon não deu, tá? E eu achei que eu tivesse mais ali guardado, mas não tinha. Mas o mais importante é que essa parte aqui que a gente precisa de um reforço um pouco maior, tá tudo com viés Boneon, tá? Então, aqui as laterais não tem tanto problema. Mesmo assim, eu ainda prefiro o viés Boneon nela toda, tá? Mas como não tinha, eu vou utilizar esse daqui. Eu já tô usando ele, eu já tô fazendo ele costurando os dois lados, tá? O lado da frente e o lado de trás. Tá? Eu tô usando ele dobradinho, ó. Que aí ele só encaixando que ele vai certinho, tá? Não precisa ficar preocupado. E aí vai encaixando. Ele vem numa boa. Tá ficando muito linda, gente. Conta aqui nos comentários o que vocês estão achando da ideia. Tá bom? Vamos interagir. Manda esse vídeo aí pros seus amigos. E ela é muito boa de fazer, gente. Rapidinho faz. Bem facinho, né? Vocês viram, né? Não tem errado.
quando chegar aqui assim nessa curva, olha, deixa a agulha enfiada no material e aí levanta o calcador, que aí ela vem direitinho, ela vem certinho. Ó, deixa a agulha enfiada. Tá vendo? Que não tem erro. O viés, ele já vem assim meio que... Ele já obedece, já fica meio dobradinho. Ele já fica encaixadinho direitinho. Quase acabando. Só um pedacinho. Aqui dá retrocesso no final. E olha, prontinho. Agora sim a gente vai pro forro. E olha que linda, gente. Que espetáculo. Que bolsa maravilhosa, tá vendo? Ai, tô apaixonada. E os forros, gente, a mesma coisa. Vou fazer uma segunda bolsa com os forros. Olha, achei aqui o meio. E aí vou colocar aqui, olha. Achei o meio aqui também dobrei aqui ao meio, olha. Achei aqui o meio. E aí vou colocar pique com pique. Costurar as laterais, fazer exatamente a mesma coisa. E aí vou encaixar dentro da outra bolsa, tá? E já volto. Olha, gente, eu fiz a bolsa, olha, do forro, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei ela aqui dentro, olha, já desvirada, olha. O direito dela tá aqui, ó. Eu coloquei ela aqui dentro, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura. Antes de eu colocar o viés, eu vou passar uma costura aqui de fora a fora, prendendo, bem na beiradinha mesmo. É só pra prender, não é a costura definitiva ainda. E aí, quando chegar nessa parte aqui, olha, eu vou deitar a costurinha, ó. Eu vou deitar, então eu vou me preocupar de colocar aqui as junções, olha, as costura com costura, tá? Então, eu vou colocar bem aqui no cantinho, tá? E aí, eu vou direto pra máquina. Mas se você tiver dificuldade, coloca grampinho, sabe? Prende ela toda antes de ir pra máquina. Eu vou direto porque eu já tenho prática, tá? Mas no caso de vocês, podem colocar grampinho, prender do jeito que vocês quiserem. Então, eu vou fazer isso aqui e já volto. Ó, passei a costurinha aqui, ó, na beiradinha, olha, tomando cuidado pra não prender a alça, bota a alça pra trás. Agora eu vou fazer todo o acabamento aqui com viés. Infelizmente também vai ser com viés de tecido, né? Porque, como eu falei, eu não tinha o suficiente do boneon, então vai ser esse aqui mesmo. Mas não tem problema, tá? E aí depois que tiver com viés aqui, ó, aí sim vocês podem vir aqui, ó, e passar mais uma costurinha aqui pra dar ainda mais uma reforçada. Mas não tem necessidade, tá, gente? Porque realmente essa costura que eu fiz aqui, olha, e ela é muito reforçada, gente, mas muito mesmo. Podem ficar tranquilos, porque esse material aqui, as embalagens, ela é bem grossa. E ainda mais que eu usei ela dobrada mesmo, então deu ainda um pouco mais, um reforço ainda maior, tá? Então, vou colocar o viés aqui e já volto para mostrar ela pronta. Terminei. Olha que coisa mais linda que ficou, pessoal. Olha, eu amei, tá? Ficou linda. Então, movimenta aí o povo, os amigos, aquele vizinho aí, aquela vizinha que trabalha com quentinha, que normalmente gasta muito molho. Pede para juntar os sachês para vocês, de molho de tomate, de extrato de tomate. Coloca no grupo da família, porque da maneira deles, eles vão estar contribuindo também para um planeta melhor. E fala se não ficou lindo. Então, olha, se quiser colocar um bolsinho, pode colocar, mas não tem necessidade, porque isso não é bolsa de passeio. É uma bolsa para feira, para piquenique, para mercado, para aquele almoço na casa da família, enfim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam, me marquem lá na rede vizinha que eu teria um prazer em repostar. Um beijo e fiquem com Deus. E não esqueçam de deixar comentário, compartilhar, interagir e deixar aquele like. Um beijo, pessoal. Muito obrigada.